Hoje eu queria compartilhar um pouquinho de Atos 20 com vocês, algo que eu estava lendo hoje, e Deus falou comigo sobre coisas que a gente está vivendo, né? Nossa vida bem atual. Então, Atos 20, 18 diz assim: Vocês sabem, Paulo que está falando, tá? Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. E depois Paulo ainda deixa claro assim, ó: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a minha missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. A gente está vivendo um momento de muita dificuldade, de muita perseguição, de uma tentativa feroz de impedir que aqueles que têm princípios cristãos continuem tendo o direito de colocar as suas opiniões, ter a liberdade de poder escolher aquilo que desejam. E, e a gente vê que Paulo já suportava muitas provações, perseguição, tentativa de assassinato, prisões. Então chorou muito, sofreu muito, teve muitas provações, né? Causadas por muitas pessoas que não queriam que ele pregasse o evangelho de Deus. Nós temos que estar preparados para isso. E Paulo fala assim que ele pregou tanto publicamente como em seus lares. Eu não tenho a menor dúvida que se Paulo vivesse hoje, ele usaria as redes sociais, por exemplo, para pegar, e também pregaria com cada pessoa que ele encontrasse, como tem que ser no nosso dia a dia. Então a gente não pode ter vergonha e a gente tem que ter certeza de que a gente vai ser perseguido. Naquela época haviam os que dominavam e tinham os poderes naquela época. Hoje nós temos outros. E os poderes, eles são diferentes e as influências são diferentes, mas a perseguição aos princípios cristãos e à palavra de Deus nunca vai mudar. Então a gente precisa estar preparado. E a gente tem que ter esse coração, como o coração de Paulo. Ó. A minha vida não vale coisa alguma, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a minha missão, que foi confiada pelo Senhor Jesus, de dar o testemunho das boas novas da graça de Deus. Se a nossa vida não reflete a glória de Deus, se a gente não dá testemunho de Deus, se a gente não leva as boas novas de salvação, de que, como ali fala no versículo 20, no 21, que as pessoas precisam se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender de andar independente de Deus, elas precisam se voltar para Deus e ter fé no nosso Senhor Jesus. O que é ter fé no Senhor Jesus? É saber que Ele é o Messias, que foi enviado ao mundo para morrer por nossos pecados, para pagar o preço que a gente da nossa dívida, né? Porque quando há um pecado, existe a necessidade de pagar o preço por esse pecado. Jesus pagou por nós. E então a gente tem que crer nisso e crer que ele morreu e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se a gente confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a gente pode ser salvo. E a gente não pode deixar de pregar isso. E nem pode deixar de anunciar essa alegria da salvação, de uma vida plena com Deus. E os princípios de Deus estão incluídos nisso. Isso vai fazer com que a gente sofra perseguição, isso vai fazer com que a gente perca seguidores, isso vai fazer com que em alguns lugares nós sejamos impopulares, em alguns países nós vamos ser presos, em outros países nós vamos ser menosprezados, desprezados. E enquanto o Senhor nos der a oportunidade de pregar o Evangelho, continuemos, porque o que importa é a eternidade. Eu realmente creio que Deus ainda tem nos dado um tempo de muita paz e de muita alegria, de podermos continuar cumprindo a nossa missão de pregar o Evangelho. E que Ele conserve isso o máximo possível, mas que nós saibamos que vai haver lágrimas, que vai haver dificuldades e que a gente precisa continuar pregando a palavra de Deus, seja publicamente ou seja nos lares. Que Deus te abençoe, me abençoe e fortaleça a nossa fé.